o técnico, o conhecimento do solo, ele é a ferramenta inicial, é a base do conhecimento de um compartimento muito importante do ambiente, que pode ser usado para agricultura, para pecuária, para os monitoramentos ambientais, é onde crescem as plantas, que são os grandes produtores de biomassa do planeta no continente, as algas nos mares. Então, o conhecimento de solos é a base do conhecimento de toda a cadeia trófica, a cadeia de alimentação que existe dos seres vivos no continente. Os solos têm propriedades físicas, propriedades morfológicas, propriedades químicas que interferem na retenção de umidade, que interferem na produtividade, no crescimento de raiz. E isso é a base de todo o conhecimento da produção da cadeia agrícola. Quem vem nessa exposição, ele vai encontrar a coleção de monolitos de solos, que são amostras impregnadas do solo na condição natural de campo, das 13 ordens de solo que existem no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos do Brasil, que existe em Minas Gerais, com alguns detalhamentos, algumas subordens. Então são amostras indeformadas que traz características naturais de campo onde o solo está inserido, com uma coleção de fotografias, de dados, e informações daqueles tipos de solos que ocorrem no estado de Minas Gerais. Somado a isso, pode-se encontrar aqui nessa exposição uma coleção de fotografias, de dados que foram coletados nesses 9 anos de projetos do Banco de Solos do estado de Minas Gerais, que foi um trabalho entre a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade de Ouro Preto e o antigo CETEC, Centro Tecnológico, tudo isso patrocinado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. Essa coleção é uma coleção que pode ser apresentada para o grande público e de forma a se encantar com as diferenças dos tipos de solo. No entanto, o conhecimento técnico já sabe que existem tantas diferenças de solos e pode ser explorado muito mais do que se apresenta aqui, porque foram analisados muitos metais, metalóides, propriedades químicas de cada ponto coletado dentro do estado de Minas Gerais, de amostras em áreas agrícolas, de amostras coletadas em áreas não antropizadas, que são áreas sem a interferência humana, onde a gente selecionou por diferença de geologia, de litologia, por diferença de tipo de solo, buscamos vegetação mais natural possível para poder ver a condição natural do solo e com isso dar respaldo para a legislação. Se a Fundação de Meio Ambiente vai inspecionar uma atividade e dizer que existe uma contaminação, uma poluição pela atividade, ele tem que saber quanto que tem na condição natural. Existem áreas dentro do estado de Minas Gerais, pela diversidade geológica que tem, que a gente tem vulcanismos antigos, muito antigos, que derivam solos com altos teores de metais e que é a condição natural da região. Então são regiões muito diferentes, em que nós batemos enxadão e coletamos amostras em tantas áreas diferentes, fizemos as análises, fizemos a geoestatística, a distribuição, de modo que hoje a gente tem uma previsibilidade em cada ponto do estado, com base nessas análises estatísticas, dos teores de 20 metais pesados e outras tantas características do solo. Esses dados eles estão disponíveis dentro do site Banco de Solos do Estado de Minas Gerais.org. O site que está sendo alimentado é interativo, e esses dados estão disponíveis, junto com fotografias, junto com as planilhas, junto com mapas que foram gerados durante esses tantos anos do projeto Solos de Minas. O banco físico de amostras, que tem a terra guardada, ela está sediada dentro do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Mas é um banco de solos reconhecido pelo estado de Minas Gerais. Isso porque a gente vem coordenando esse projeto desde o início dele.
O monolito de solo é o perfil do solo até 1 metro de profundidade, impregnado de modo que ele fica para a posteridade. A técnica consiste primeiro na retirada no campo da amostra indeformada, do jeito que ela está no campo. Traz para a oficina, para um galpão, e aí a gente impregna essa amostra, faz uma escultura dela com jatos de água, de ar, e vai dando forma e valorizando as características que refletem o modo de formação de cada tipo de solo. Porque cada detalhe, o encontro de uma pedra arredondada dentro do corpo do solo, diz como é que foi formado aquele solo. Um pedaço de carvão, um canal de formiga, uma variação de tonalidade de cor, isso tem a ver com o processo de formação daquele tipo de solo. Por isso é um trabalho que requer um tanto de arte, mas também muito conhecimento sobre morfologia, gênese de solo, a teoria de formação dos tipos de solos. Existe uma coleção igual a essa, itinerante, e já percorreu várias universidades, instituições de pesquisa, museus aqui em Minas Gerais e em outras localidades do país.